No dia da mãe, da Páscoa, devido ao problema de saúde, estávamos de cama. Nunca passei uma Páscoa de cama e a minha esposa também não, mas graças a Deus melhoramos, estamos melhor, a minha esposa está caminhando na melhora. E aí temos hoje então o texto de Isaías capítulo 50, o versículo 4 ao versículo 9. É um texto curto, e quando eu disse que eu ia mencionar o Breno, é porque exatamente é assim: o servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. O servo do Senhor não é só o pastor. O servo do Senhor também é o pregador, e o servo do Senhor também é todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele é um servo. Na estrutura cristã, todo ser humano que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele é um servo. Ele é um servo. Então, nesse texto de Isaías, ele representa Jesus em parte, mas trazendo esse contexto para nós. E lembrando assim também que esse servo aqui agora falando para nós em Isaías, ele também dá uma dedução: Israel como servos, o povo de Israel ou o próprio Israel. E algo que me chamou muita atenção esses dias ao preparar esse texto, e ao estar preparando um outro estudo bíblico em alemão, em português em Blumenau, com pessoas idosas, sobre a vida de José. E olhando nesse determinado espaço, de repente lá, Jacó é o homem servo de Deus, escolhido por Deus, mas é um baita do enganador, mas é um servo de Deus. E ele segura a família. Ele não olha para Deus. E quando os irmãos eram para descer para o Egito para buscar comida, José, eles não tinham reconhecido, ele disse: vocês são espiões, e quando vocês voltarem terão que trazer o irmão mais novo de vocês, que é Benjamim. Vocês têm que trazer Benjamim. Se ele não chegar junto com os seus irmãos, vai acontecer outras coisas. E aí eles ficaram com medo. Veja, já tinha passado quase 40 anos em que eles estavam vivendo com aquele engano dentro de si contra o pai, que eles venderam José. E eles disseram que ele foi morto por um animal. Todo esse tempo eles guardaram esse segredo, mas sempre pesou a consciência deles. Nós encontramos Rubem dizendo: eu disse para vocês, não toquem nesse menino. E hoje o sangue dele está caindo sobre nós. Só que eles não sabiam que este irmão perseguido era José. E aí eles para voltar a comprar comida, e Judá e Rubem dizem: nós não podemos voltar. Nós temos que dar nosso irmão mais novo, porque Simeão já ficou preso lá no lugar até que eles voltassem. Nós temos que trazer o irmão. E Jacó luta para deixar o seu irmão, seu filho mais novo, agora Benjamim, da mulher amada, Raquel, para o Egito. Ele diz: eu vou morrer se meu filho acontecer alguma coisa na viagem. Vocês estão levando as minhas cães para a sepultura. As cães seriam a idade dele, cabelo branco já. E de repente ele percebeu que ele tinha que soltar Benjamim. E aí, irmãos, esse servo de Deus, foi a primeira vez que ele soltou toda a história da vida dele nas mãos de Deus. Dali em diante, Jacó literalmente passou a ser um servo de Deus. Até então, ele segurava na família. Primeiro nas ovelhas, depois no casamento, e depois nos seus filhos mais jovens, ou seja, da mulher Raquel, José e Benjamim. E quando ele disse: tá bom, leve o meu filho, mas cuide que não aconteça nada, foi ali que Jacó soltou da família um servo que lutou com Deus em relação à sua família. E lá em Jeremias capítulo 33, de repente nós encontramos uma coisa maravilhosa para olhar servo.
Deus diz: escolhi duas famílias, a família de Jacó e a família de Davi. Em toda a história da palavra de Deus, Deus diz lá em Jeremias: escolhi duas famílias, a família de Jacó e a família de Davi. Ele não menciona a família de Israel. Ele menciona Jacó, o enganador, o barganhador, o homem que não tentou soltar sua família em meu lugar. Então, Deus escolhe servos que não são perfeitos. Irmãos, se Deus escolhesse servos perfeitos, eu jamais seria um deles. Mas Ele escolhe entre todos os seres humanos as pessoas que não são perfeitas. E Deus não enviou Jesus para os sãos, Ele mandou Jesus para os doentes. E esse é o grande dilema para nós cristãos. E aí entra agora Isaías, falando de Jesus, olhando depois 53, se a gente olhasse, é o texto do servo Cristo, a ovelha no matadouro, que é Jesus Cristo, e aqui no 50 ele coloca exatamente o servo, ou seja, o servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. Então, se nós olharmos hoje na nossa história, e eu quero lembrar um pouco agora, um pouco da nossa política oriental, a questão de Israel agora, né? Alguns talvez já estão sabendo, outros talvez não. Ontem à noite Israel foi atacado pelo Irã, e isso é uma escalada de guerra no Oriente, e é uma escalada de guerra, irmãos, não é contra o povo de Deus. Eu gostaria que nós lembrássemos e analisássemos um pouco mais nas notícias que esse Israel atual não é o Israel do povo de Deus, é o Israel político. E o Israel político não é esse povo que está sendo chamado por Deus, mas dentro desse povo tem pessoas que buscam a fidelidade com Deus. Irmãos, é impressionante a história de agora. Nós podemos lembrar a história de José e Maria. Quando Jesus foi anunciado na semente de Maria, havia um pequeno grupo fiel a Deus, que já foi lá em Gênesis profetizado, que de uma mulher sairia o rebeto, que seria Jesus, que ia pisar a cobra, a serpente com o calcanhar, mas ela iria picar no calcanhar. E o médico, certa ocasião, falou: a pior picada da cobra é no calcanhar, é a mais dolorida, porque ela pega o tendão, e o tendão, ele é nervo puro, e ele não tem circulação de sangue. Então é a dor mais dolorida da cobra, a picada da cobra. Então, irmãos, lá era a profecia, mas só lá no Novo Testamento, ou seja, quando vem a anunciação de Jesus, um pequeno grupo era fiel a Deus. E lá nós temos quem? Pessoas jovens, muito pouco. Os mais fiéis eram os mais velhos. E isso é uma referência para nós também. Também nos dizem hoje, a fé precisa prevalecer entre os mais velhos, para ser exemplo aos mais jovens. E aí vem Ana, Simeão, e eles, né? E claro, Maria era mais jovem, mas era a mulher escolhida, ela provavelmente era fiel a Deus. Então esse pequeno grupo, nesta conjuntura hoje de Israel, haverá um pequeno grupo fiel também. Mas no momento, irmãos, é o Israel político. E o Israel político, irmãos, é um Israel pernicioso. Ele não olha para a escolha de Deus, mas eles olham pelo seu próprio poder. E olhando para isso, o Israel de hoje é uma potência, em parte com ibéricos, armas. Pode imaginar que os últimos 30 anos,
Israel praticamente só fabricou armas. Praticamente só fabricou armas. E a arma é para matar. Então, eu quero colocar um pouquinho dentro dessa história de hoje, o servo na sua dificuldade. E aí o versículo 4 que eu passo a ler. Eu gostaria que nós olhássemos, quando aí começa, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Aqui é uma coisa interessante, quando hoje o pastor Pierre falou sobre teologia, no estudo, né? A importância dessa diferença. Todos podem estudar teologia, mas nem todos que estudam teologia são pastores. Tá? Nem todos. Porque a teologia hoje é calculada uma ciência humana. Uma ciência humana. Então ela tem a ver com exatas, tem a ver com vários departamentos técnicos, mas ela é uma ciência calculada hoje. Apesar que nós sabemos a teologia ao estudo sobre Deus. E Deus no estudo do ser humano. E aqui nós, de repente, temos aqui agora a palavra do Senhor. Ela vem sobre a língua. Em outras palavras, Isaías está colocando que a palavra vem sobre o servo de Deus de forma erudita. Em outras palavras, sem erros de conhecimentos. E olhando para a história hoje, irmãos, vamos abrir nosso leque de pensamento. Quantas coisas erradas estão sendo pregadas por aí? Que acham que o conhecimento é deles e eles são os donos do conhecimento e acabam esquecendo que na língua do servo quem coloca a palavra é o Senhor. É impressionante a gente observar a diferença hoje de servos na palavra. De servos na palavra. A gente percebeu isso hoje entre os haitianos. Tá? A maneira deles transmitirem tudo isso ali e da maneira como eles cantaram, mas também nós conhecemos muitos através da internet como eles trazem as suas palavras. Cláudia, esses dias atrás, você trouxe um olhar para o alto, aí me trouxe esses dias também, e a Ellen. E uma senhora da igreja de Blumenau, não é da igreja menonita, ela faz parte lá do nosso grupo, e a Beth enviou para ela as mensagens do olhar para o alto. E quarta-feira passada ela veio assim para mim, dona Anne, ela disse: Senhor Moacir, como é diferente ouvir a mensagem do olhar para o alto com muitas outras mensagens que a gente recebe. A mensagem do olhar para o alto, ela transmite paz. Eu caminho junto e quando eu estou caminhando, terminou. Aí eu penso que podia continuar. Aí eu disse: espera, o objetivo é curto de objetivo. Tá? Mas bem, as pessoas percebem quando Deus coloca a língua, ou seja, a palavra na língua dos seus servos. É tão diferente. Tem uma outra pessoa que se alegra em ouvir as mensagens aqui da igreja. Nós, na verdade, não estamos conseguindo conexão com a culto. Não conseguimos, Eliseu. Não sei qual a razão. Mas em Mibazum, lá no Alto Vale, tem uma moça, já claro, senhora de idade, é deficiente, ela ama ouvir a mensagem do Canela. E é deficiente. Irmãos, pior do que ela é surda. E ela ama ouvir o culto do Canela. Ama ouvir um olhar para o alto. Dá para explicar? Aí a resposta é quando
Deus coloca a palavra na língua dos seus servos, tanto o erudito quanto os simples conseguem entender. E isso foi Rui Barbosa que falou uma vez numa apresentação. Quando a pessoa quer passar uma mensagem, ela tem que saber alcançar o simples e o autodoutor. Mas é uma arte que só Deus pode fazer. Rui Barbosa falou isso. Então veja, irmão, quando o profeta Isaías coloca isso para nós hoje, eu creio que se encaixa para os nossos dias hoje. A palavra do Senhor na nossa língua. E muitas vezes você tem até receio de falar para alguém sobre Deus e de repente, para o outro, flui a palavra. E você se alegra que o outro aceitou a palavra. É o momento em que Deus usa você, usa mim para transmitir a sua palavra. No fundo também quer dizer, não tenha medo, tenha coragem, porque eu estou contigo. Eu não vou te deixar passar vergonha. Então é isso que o versículo 4 diz. E o versículo 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Esse é o versículo 5. Irmãos, há muitos anos atrás, eu dava um estudo bíblico na Barra Velha, na praia. Eu ia de Blumenau ou de Indaial, conforme estava naqueles dois locais, sempre devia ser professor, e a chácara que eu tinha na época, às vezes eu ia de Blumenau para lá, às vezes eu ia de Indaial. E um dia, eu saí praticamente em cima da hora. Era para ser às 3 horas o estudo bíblico em Barra Velha, e eu saí 2h15 de lá, porque eu tinha das 1 às 2h15 uma aula no lugar, no Frederico Hart, a escola. E pessoal, eu saí em cima da hora. E de Blumenau, de Indaial, a Barra Velha, não é feito em 45 minutos. E justo naquele dia o estudo era na casa do prefeito de Barra Velha, no Zimmermann, na época. E eu saí, tinha na época a chefe, praticamente zero. Aí eu fui, né? E eu passei a Polícia Rodoviária Federal em 160. Polícia Rodoviária Federal, 160. E quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi que era a polícia. Na minha frente eu não percebi. Mas quando eu tinha passado, eu vi que era a polícia me atrás de mim. E eu chutando, 160. E eles também chutaram para me parar. Quando eles pararam, me atrasaram um pouco. Aí eles me perguntaram, não, eu estou indo para Barra Velha, o senhor me explicou. Aí claro, mas fez a casa do prefeito, né? Então tudo aquilo, mas eu passo da linha. Eu disse, eu sei que eu te atrasei, mas eu estou atrasado. Estou atrasado. O senhor tem os documentos? Sim. Não teve tudo? Está tudo certo. Mas por que o senhor foi? Eu estou atrasado. Eu tenho um estudo bíblico. Tá, mas nós vamos deixar o senhor ir. Mas o senhor não pode para ele, se desculpe. Eu já saí quando vocês querem sair. Eu estou atrasado. Aí o policial disse, vá, mas cuide. Fui embora. Cheguei 3h10 em Barra Velha. Só depois eu entendi que eu podia agradecer. Tá? Tive um perigo assim, 5:41, mas foi aquele momento. Na volta eu agradeci a Deus por esse momento. Irmãos, e naquele dia eu tinha preparado um estudo sobre o nariz, as orelhas, os ouvidos, a boca, os olhos, as mãos, os pés. E eu falei sobre o nariz. E aí eu coloquei para o grupo, tudo pessoas também mais idosas, a importância do nosso nariz, o cheiro. E aí uma senhora de idade
me respondeu: seu moço, eu sempre pensei, por que é que eu tenho um nariz e porque Deus colocou o nariz no meu rosto? E ela tinha um nariz enorme. Era italiana. Então nós sabemos que os italianos têm certa gente que tem um nariz grande. Né? E eu não sei porque Deus me colocou esse nariz no rosto tão grande. Mas hoje eu entendo. Se eu não tivesse o nariz, eu também não precisaria ter os ouvidos. Assim como eu tenho que ouvir a palavra, assim eu tenho que sentir o cheiro também, para poder me sentir bem. E isto aqui agora é a palavra. É Deus que coloca no nosso ouvido. Veja a palavra: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Deus fala ao nosso ouvido. E muitas vezes você pode estar ouvindo o que nós estamos ouvindo agora, eu estou me ouvindo, e às vezes eu estou lembrando depois o que eu ouvi de mim mesmo. Mas Deus quer que nós ouvimos as coisas certas. E aí a gente ouve uma palavra bem dura: não sirvam os meus ouvidos de pinico para o outro. E aí vem o apóstolo Paulo diz: não se aceitem rodas de escarnecedores. Eu não vou mencionar o nome da pessoa do versículo que vocês vão lembrar quem ele é, mas ele, certa ocasião, disse para mim: pastor, quem vai lá no bar para conversar com aqueles que contam piadas sujas sobre Jesus? Eu disse: eu quero ser uma mosca quando você está com esse grupo no bar, se você fala de Jesus. E aí eu perguntei bem claro para ele: você já falou para o seu grupo de bar sobre Jesus e que Ele é o único Salvador? Não. Então você não está lá porque Deus quer. Você está lá porque você quer se sentir bem na roda dos escarnecedores. E é isso que o apóstolo Paulo diz: não se sente na roda dos escarnecedores, que você vai ouvir algo que não precisa. Em outras palavras, o seu ouvido vai ser pinico para os outros. E no pinico nós sabemos que era a pior das sujeiras do ser humano. Então é isso que Deus está dizendo. E o profeta Isaías diz: e eu não retraí os meus ouvidos pela voz do Senhor. E aí Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele não diz que ouvir a minha batida na porta, que ouvir a minha voz. E a voz é a comunicação. E se ele abrir a porta, eu entrarei dentro dela e farei comunhão com eles. A palavra de cear, a palavra de cear é algo muito forte para o povo italiano. Era a última refeição do dia, era a comunhão. Eu sempre lembro, eu fiz lembrança agora esses dias ao preparar isso da nossa família. Nós éramos uma família de 8 filhos. E aí eu sempre tinha 2 ou 3 empregados que trabalhavam com meu pai. Então à noite, nós crianças estávamos cansados. E lá em casa era costume, tinha 18 a 22 vacas de leite e tudo puxado na teta. E aí, antes de tirar o leite, era jantar, comida quente. Porque meus pais iam da lavoura com os empregados, os irmãos mais velhos, que também trabalhavam na lavoura, mas nós mais novos estávamos tão cansados que escorregamos pelo banco e colocamos nossa cabeça sobre os pés do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, mesmo que o pé estava sujo. Era a alegria de estar em volta dessa mesa. É a última refeição. E são os pais que fecham a porta e sabem que tudo está em ordem. Então eles não ouvem mais um choro, eles estão lá atentos à guarda da família. Então aqui Isaías está dizendo: eu estou atento à voz do Senhor. E como é bom a gente estar ouvindo dos filhos eles serem atenciosos, né? E hoje os netos, Rose, né? Quando ele chama Manuela,
e ela olha. É uma alegria. Então, os ouvidos estão atentos. A gente não se retrai. E Deus está colocando para o seu povo, para os seus servos. E o versículo 6: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Eles não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Aqui é Jesus. Antes é o servo de Deus, que somos nós, e aqui agora de repente Isaías se refere em profecias a Jesus. E justo tudo isso aconteceu com Jesus. Tudo isso aconteceu. Tem um livro de história, que na verdade ele vem da denominação dos Mormons, mas ele tem uma carta dentro, que um dos Mormons diz que foram iluminados para ter essa carta. E nessa carta diz assim, que eram os homens que arrancavam as barbas de Jesus. E essas barbas de Jesus se transformavam em asas de anjo. É algo irreal, porque o sofrimento de Jesus era previsto por Deus no nosso lugar, e não para os anjos serem os cabelos. Então, justo aqui, Isaías tem uma visão de profecia sobre Jesus. É uma profecia pesada, é uma profecia dura, e se você meditar nessa palavra, ler, reler, lembrar a história de Jesus, e eu não praticamente assisti, talvez na minha vida, 2 filmes de Páscoa até hoje. Um foi Pedro e outro a crucificação de Jesus. Nunca mais assisti. Eu achei assim uma forma muito cruel, mostrando a situação, e que na minha vida era muito difícil aceitar dessa forma. Mas a Bíblia menciona dessa forma. Só que você se começa a entrar dentro desse sofrimento e você começa a inverter que esse sofrimento foi injusto. Mas ele foi exatamente o lado justo para estar no nosso lugar. Porque senão a morte para Jesus seria uma morte suave. Mas ela foi cruel porque o pecado é cruel na nossa vida, irmãos. O pecado é tão cruel que ele nos afasta do Criador. E ele não nos torna filhos de Deus por natureza. Ele nos torna apenas criaturas. E só somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Porque foi por ele que nós nos tornamos filhos. E sermos filhos de Deus através de Jesus é aceitar o sofrimento de Jesus em nosso lugar. É exatamente esse versículo que eu passo a ler. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Pode imaginar alguém no seu lugar passar por isso? A gente diz assim em português, é o fim da picada. A gente ter que passar isso pelo outro, mas Jesus passou por nós. Nós não temos mais necessidade de passar por essas afrontas, irmãos. Nós estamos livres porque foi oferecido uma vez para sempre Jesus Cristo. E aí o versículo 7, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Volta novamente aqui o começo, porque o Senhor Deus me ajudou. E aí a gente encontra que Jesus ficou silencioso, não falou nada. E aí quando Pilatos disse, diz que tu és o rei dos judeus, tu estás dizendo.
Jesus teve naquele momento sabedoria em dar a resposta. E essa resposta que ele disse, tu o estás dizendo, Pilatos colocou sobre a cruz. Jesus, o rei dos judeus. Irmãos, se eu fico pensando hoje na história do povo de Israel, que nem lembre nesse momento de Deus. Pode olhar as notícias. Quem está dentro do Face, dentro da internet, ele tem muito mais notícias do que eu só na televisão ou na rádio. Mas tem muitas notícias deles lá na internet. Mas a gente olha e vê, nunca a gente ouve uma vez ele dizer, o nosso Deus, o Deus que nos colocou aqui. Toda essa região está entrando em guerra. Toda essa região. Esses dias atrás o pastor Arnold me perguntou assim, ele disse, pastor, tem tantos judeus no Brasil. Nem todos são judeus, uma grande parte são israelitas. A minha descendência é israelita, porque ela vem da família de Levi. Mas judeu é apenas Judá e uma parte de Manassés hoje. Por isso aqui nada. Então, por que hoje está sendo tão difícil Israel ser aceito pelo povo? Ele disse, pastor Arnold, é bem simples pensar. E eu já mencionei uma vez isso para nós. É bem simples pensar. O povo que está voltando para Israel, no momento, não é o povo que Deus está trazendo de volta para Israel. A Bíblia diz que o povo de Deus voltará para Israel, não é isso? De todos os cantos da terra o Senhor reunirá o seu povo em Israel, especialmente em Jerusalém. Lembram? E por que não se vê esse povo voltando? Mas tem um grupo que volta. O grupo que está voltando é um grupo que está sendo convidado a voltar para Israel para ser povo de Israel, colocar população em Israel e habitar a Jordânia e a Cisjordânia e a Transjordânia. Cisjordânia é aqui, Trans é lá e toda aquela Palestina. E anteontem o que aconteceu nessa região, os colonos judeus, ouviram isso? Atacaram os palestinos. Porque os palestinos tinham matado um pastor de ovelhas de 14 anos. E esse pastor foi encontrar um outro matado por um palestino. E invadiram a Palestina na Cisjordânia. Os colonos judeus. Mas não são judeus. São povo trazido dos países para voltar a morar em Israel, para povoar exatamente a região onde tem conflitos. Não pensem, aqueles que quiserem estar buscando de volta, estão morando no centro da cidade, em os lugares privilegiados. Eles estão lá, morando nessas moradias ideais, estão morando na questão dos kibbutz, nos assentamentos de colonos, para serem a plataforma de defesa do povo, ou seja, de Israel. É aqui, irmãos, que entra essa palavra para nós hoje. É quando ele diz assim, ou seja, por quanto o Senhor me ajudou. Está longe dessa forma hoje nós podemos ver que Deus está ajudando Israel. E aqui está novamente exatamente que nós podemos lembrar o quanto Deus ajudou a Jesus a aceitar o ministério na terra como o Filho. E como Filho ele foi exaltado, porque ele é o Filho de Deus. Ele recebeu essa ajuda de Deus, do Senhor, para que não me senti envergonhado. Irmãos,
Eu já citei para vocês, Gisele, mas eu quero repetir hoje à noite. Talvez Cláudio e Rose não possam lembrar que não estava conosco, e o Yuri e a Cláudia talvez também, mas eu sei que eu já mencionei esse livro. Hoje eu posso ser uma irmã preciosa em Cristo. É de Blumenau. Ela trabalhou 9 anos numa firma. E ela queria arrumar a casa dela com o acerto da firma. E ela fez de tudo para ir para a rua. E ela, no noite no culto, ela testemunhou, pedindo para a igreja orar que ela fosse posta para a rua, porque ela queria o direito de receber e com esse dinheiro ela podia arrumar a casa. Passou um curto de tempo, no domingo da noite ela dá testemunho na igreja. Ela diz: irmãos e irmãs, graças a Deus, essa semana eu fui para a rua. Ganhei os meus direitos, mas graças a Deus, eles nunca descobriram que eu era crente. Como é que você se sentiria testemunhar isso aqui na igreja? Dizer, graças a Deus, nunca descobriram que eu era crente. Gente, eu vi assim uma neblina escura descendo sobre a igreja. Até o pastor ficou sem palavras depois. Uma ovelha dele dizer, graças a Deus que não descobriram. Hoje ela é uma testemunha de Jesus. Ela se converteu depois. E se converteu uma noite de madrugada da Oktoberfest. No salão da Oktoberfest. Saiu a luz, deu uma trovoada e saiu a luz. E ela achou que Jesus tinha voltado. Ela ficou desesperada no salão na Boêmia. Desesperada. Ela começou a gritar. Começou a gritar. E quando de repente disseram que apenas a luz que saiu, ela caiu em si, saiu envergonhada e disse para o Senhor da beira da rua: hoje eu sei que tu falas ao meu coração. E hoje era uma serva de Deus. Mas teve que passar por uma transformação. E é exatamente o que o texto nos diz com o servo. O servo de Deus, irmãos, ele passa por uma transformação. E nós temos que passar por uma transformação. Não é possível nós confessarmos Jesus sem passarmos por uma transformação. E o versículo 8 e o 9: perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Inimigo, venha. Quer lutar comigo? Venha. Não tenho medo. O Espírito Santo está entre mim e você. E aí é uma coisa interessante, irmãos. Nesse versículo, que se subentende como servo de Deus. Quem é que é a retaguarda do servo de Deus e do cristão que também é servo de Deus, como eu falei antes? É o Espírito Santo. É Ele que luta por nós. Sabe, muitas vezes nós queremos lutar, fazer de tudo, e Ele diz: vai, luta. Mas não esquece, eu estou aqui. Mas vai lá, quer cansar? Vai. Quer lutar com a serpente? Luta. Mas não te esquece, eu estou aqui. Porque esse trabalho de lutar com a serpente é meu. Não é teu. Descanse no Senhor, irmãos. Descanse no Senhor. E vocês sabem, o Valdir sabe disso agora também. E aqueles que já estavam muito doentes, passam por momentos difíceis, como eu também passei, como vários outros já passaram. É nesses momentos que a gente percebe que parece que o inimigo está se tornando mais forte dentro de nós. E quando a gente diz: Senhor, é contigo, eu preciso de ti. E aí a gente de repente percebe o renovar das forças. Não é verdade, Valdir? É nesse momento que muitas vezes nós parece que ficamos fracos, né, Cláudio, quando você estava com Covid, ou vocês, a família toda. É nesse momento, irmãos,
que nós podemos dizer que exatamente o versículo 8, perto está de mim, daquele que me justifica, é o poder do Espírito Santo. Ele quer estar do nosso lado, Ele quer estar na nossa retaguarda, Ele quer estar diante de nós, Ele quer estar diante dos nossos lados. É isso que Deus quer oferecer para nós. Admirei hoje quando o pastor Buxani disse: abre os seus braços. E os seus braços eram para abraçar. E eu pensei, agora ele vai dizer abraçar. E eu estava em uma dúvida tremenda. Abraçar você do lado, ou abraçar aquela haitiana do meu lado que eu não conhecia. Eu estava em Antônio. Literalmente eu pensei, vou abraçar o Antônio ou vou abraçar a haitiana do meu lado? Porque ela não tinha alguém do lado dela. Era eu ou ela. E de repente ele disse: se abraça. Minha preocupação era em vão. Totalmente em vão. É isso que o inimigo quer fazer em nós, nessas pequenas coisas, nos tirar a seriedade, nos incomodar para pensar quem eu vou abraçar. E na verdade era você mesmo que você me abraçava. Irmãos, é impressionante quando nós olhamos, quando o Espírito Santo tem o espaço na nossa vida para agir. É na pequena coisa, e é na pequena pedra que nós tropeçamos, não na grande. É na pequena. E aí, para terminar, irmãos, o versículo 9. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta mal criada para você. Quem de vocês vai me ajudar? Eu vou ser um pouco mais forte. Se eu dissesse hoje à noite, eu preciso estar em Blumenau amanhã cedo, quem me leva hoje à noite a Blumenau? Eu posso responder uma coisa, eu ouviria: não, mas pastor, o senhor pode dormir lá em casa. Primeiro seria uma humilhante. Ainda seria também. O Eliseu da mesma forma. Então, e Rose também tem quarto de hóspede. Percebe? É uma pergunta de repente mal criada, mas não é de testar. E aqui que está uma coisa bem interessante. Eis que o Senhor Deus me ajuda. E aí vem uma resposta em cima daquilo que eu perguntei. É Deus que vai dar forças para ajudar. E quando a força vem de Deus, ela também vem dizer: não, pastor, eu não vou a Blumenau, mas o senhor vai dormir na nossa casa. E amanhã cedo o senhor vai a Blumenau. Percebe a diferença? E o que é que acontece nessa diferença? Você está se impondo para o melhor da minha vida. Para o melhor da vida. Por quê? Porque nenhum dos irmãos tem prática de dirigir a noite a Blumenau. Mas sem a prática de dizer: o senhor vai ficar aqui. É o Senhor que nos ajuda. E Ele nos ajuda quando nós tomamos posição firme. E essa posição nós temos que tomar firme na nossa vida. Saber que a nossa ajuda vem do Senhor. Eu quero lembrar assim, essa ajuda ainda é como luz. O irmão Ademir, marido da dona Madeleine, em certa ocasião disse assim: eu procurei cientificamente e realmente é comprovado que uma luz de vela você vê em linha reta 80 quilômetros. E você poderia ver ela mais longe, mas chega ali, os teus olhos se cruzam e apaga o brilho da luz. Cientificamente isso é comprovado. A luz é mais forte do que as trevas.
a ajuda do Senhor na nossa vida é mais forte do que o raciocínio humano. E muitas vezes nós confundimos que o nosso raciocínio é mais forte. E aí vem o que o salmista diz, o que também Paulo diz, o que Jesus diz: confiar no Senhor. Confiar no Senhor. É exatamente aquele Senhor que nós cantamos hoje à noite, usando, louvor aquele que vem em nome do Senhor. E se nós olharmos, estão estendendo mantos e palmeiras para ele passar. E aí se conclui a palavra que ela trouxe: montados em um jumento. Mas é aquele Senhor que lá parece que o homem sofre, mas é o homem que recebe a ajuda de Deus. Sabe, é no sofrimento que nós muitas vezes conhecemos quem é Deus. E aí, para terminar, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Versículo 10. Irmãos, eu gostaria de colocar assim para nós, que nós nessa semana puséssemos confiar nesse Senhor. Indiferente o que nós passamos, ou como passamos, de que forma passamos, mas a nossa vida é apenas um sopro. A nossa vida é apenas um sopro. E aí eu quero perguntar para nós, para finalizar: o teu sopro, ele vem de onde? Vem do Senhor, que é o seu Deus, é o Senhor que ajuda, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que te dá forças. Irmãos, esse é o meu Deus. E aí eu quero terminar, quando hoje eu entendi para mim, disse: pastor, uma palavra que eu lembro do Senhor desde o começo que nós nos conhecemos, quando o Senhor disse: é este Deus que eu creio e que eu amo. E hoje eu quero lembrar para o Senhor, é a palavra que me faz lembrar quase todos os dias: é o Senhor que me ama, é o Senhor que eu sirvo, é o Deus que eu amo. É esse Deus que quer estar conosco essa semana. E é esse Deus que quer ser Deus dos servos dele. E servos são todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Amém, irmãos, irmãs, que Deus possa nos abençoar ricamente essa semana. E eu estarei conosco, aqui com vocês novamente, no Dia das Mães.